vezes as dificuldades que passamos surgem de coisas que eram bem claras e evidentes. Por vezes, os problemas surgem de onde nós já estávamos à espera. Já olhávamos e dizíamos, não, isto mais cedo ou mais tarde vai ser um problema. Mas por vezes surgem de onde nós não esperávamos. Pode ser que às vezes nós falhamos naquilo que podíamos considerar um ponto forte. E precisamos ter cuidado com os pontos fortes. O apóstolo Paulo já dizia, quem pensa que está de pé, atenção, cuidado, não caia. Por vezes é quando nós estamos, mais contentes e à vontade, é que as coisas se complicam. Por vezes, após uma vitória, surgem derrotas inesperadas. Um exemplo bíblico, por exemplo, Elias teve uma das maiores vitórias da história da Bíblia, não é? Lá em cima do monte, ele faz aquela oração. A oração em si não é poderosa. A gente gosta de dizer que a oração era poderosa. Poderoso é o Senhor. Ele faz aquela oração fiel e o Senhor responde poderosamente, manda fogo do céu. Uau! Arrasa com tudo. O povo se prostra. Só Jeová é Deus. E ele pensa, agora a coisa vai ficar bem. E no dia seguinte, Jezabel continua no trono e manda dizer, mataste os meus profetas, então espera ver o que é que eu vou te fazer. E o Elias entra num buraco de depressão. Não estávamos à espera disto, não é? É possível que ele esperasse que após aquela vitória tudo corresse bem. Hoje, vezes, é uma pessoa próxima de nós que traz dificuldades. Alguém em quem confiávamos, que acaba por ser a razão de um grande problema. E às vezes dói mais por causa disso. O Senhor Jesus foi traído por um dos 12 discípulos. Não foi um fariseu, não foi um escriba, não foi um saduceu. Foi alguém que se aproximou dele e o beijou. E disse, Rabi. Foi preciso um beijo para que ele fosse traído. E talvez seja uma lição para nós. Moisés, e nós estamos a acompanhar o povo de Israel e evidentemente o ministério de Moisés durante ao longo deste ano, já estamos um bocadinho adiantados no caminho. Moisés tinha muita oposição. Mas pode imaginar, em 2 milhões, que eram a população mais ou menos acompanhada ou dirigida por Moisés, quantas pessoas deviam discordar daquilo que ele fazia? Quantas pessoas deviam olhar para Moisés com inveja? Quantas pessoas deviam criticar a sua postura? Nós vimos ainda, na semana passada, que o Senhor manda separar 70 anciãos para apoiar e ajudar Moisés na liderança espiritual do povo. Mas mesmo naquele momento tão especial em que 70 homens entre o povo são escolhidos e chamados para este momento de consagração, nós lemos no texto que 2 não apareceram, lembram-se? Houve 2 que não foram. E já aí eles mostram claramente que não aceitavam a direção de Moisés, que eram contra a direção de Moisés. É claro que o Espírito Santo desceu com tanto poder que até os 2 que não foram, lá no meio da multidão, começaram a profetizar também. Isto é um pormenor à parte. O povo murmurava, muita gente invejava, havia críticos. Mas eu aposto, irmãos, que Moisés não estava à espera que a oposição viesse justamente dos seus irmãos, da sua família, daqueles que mais de perto tinham visto toda a sua luta. Mas é o que acontece. Estamos em Números, capítulo 12. Lembrar aos irmãos, estamos no trajeto do povo. O povo saiu do Monte Sinai, está-se a dirigir para o norte. Tem como destino Cades Barneia, que é a fronteira para a entrada em Canaã. Vejam o que vai acontecer. Números, capítulo 12, diz assim, a partir do verso 1. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós 3 saí à tenda da congregação. E saíram eles 3. Então o Senhor desceu na coluna da nuvem e se pôs à porta da tenda e chamou a Arão e a Miriam e eles saíram ambos e disse, ouvi agora as minhas palavras.
Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra eles se acendeu e foi-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: Ah, Senhor meu, não ponhas sobre nós este pecado que fizemos loucamente e com que havemos pecado. Ora, não seja ela como um morto que, saindo do ventre da sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: Se seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu de Azerote e assentaram o arraial no deserto de Paran. Este é um daqueles textos, podemos dizer que praticamente todos, mas este é um daqueles textos em que a melhor versão em termos de tradução, se nós conhecermos o hebraico, pode solucionar muita da dificuldade. Neste texto, logo no primeiro versículo, aparecem 2 pessoas, mas o verbo coloca a ação sobre a primeira pessoa. Não sei se reparam, mas o texto começa dizendo: e Miriam e Arão. Naturalmente, dentro da própria cultura, teria que se mencionar o nome do homem primeiro. Mas, ao colocar Miriam primeiro, o verbo em hebraico faz recair a força da ação sobre Miriam. Provavelmente uma tradução mais fiel poderia dizer assim: e Miriam e Arão com ela falaram contra Moisés. Ou seja, fica evidente no original que a oposição nasce com Miriam. É ela que começa a falar contra Moisés. E Arão, mais uma vez, se mostra fraco. Se mostra um homem sem força para enfrentar a situação. Nós já tínhamos visto isto no episódio do bezerro de ouro. O povo pressiona Arão e Arão cede. E aqui Miriam aparece como uma mulher forte, possivelmente a irmã mais velha. Ela toma a dianteira para criticar Moisés, o irmão mais novo dos 3, e Arão não tem força para a contrariar e cede. E, portanto, acaba por contribuir, colaborar. Até que ponto Arão participou desta oposição de forma ativa, nós não sabemos. Mas, de alguma maneira, ele concordou. Ele não combateu Miriam. Ele não desacreditou Miriam. Naquilo que Miriam falou contra Moisés, Arão foi junto. E aqui, então, nós temos que ver quais são as colocações que eles estão a fazer. E, no fundo, há 2 acusações. A primeira delas está relacionada ao casamento de Moisés. Diz assim: eles falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita. A expressão cuxita faz referência às terras do sul da zona onde eles habitavam. Portanto, terras africanas, herança de Cã e dos seus filhos. E qual é a acusação? Há aqui algumas possibilidades. Alguns autores defendem que os midianitas poderiam ser considerados cuxitas. E se esta posição for correta, esta palavra pode ser contrasípora. Essencialmente para dizer que ele tinha se casado com uma mulher que não era israelita. Seria basicamente esta a acusação. A maioria dos autores não concorda com isto, enfim, porque por um lado é difícil concordar a 100% que os midianitas seriam cuxitas, porque eles parecem ser descendentes de Abraão e como tal são semitas, não são camitas ou descendentes de Cã, como era o povo de Cush. A ideia de que os cuxitas são um povo bastante mais a sul, provavelmente a Etiópia, Núbia, e portanto não concordaria. Também porque o casamento de Moisés com Zípora se dá numa circunstância em que Moisés não tem mulheres israelitas por perto. Foi durante o tempo do seu exílio do Egito, em que ele esteve sozinho no Sinai, portanto não fazia sentido ser contra este casamento.
Ou seja, a maioria dos autores compreende que aqui estamos falando sobre um segundo casamento de Moisés. Provavelmente porque Zípora desaparece da história, já teria morrido, e Moisés casa novamente. E não casa com uma mulher israelita, casa com uma mulher cuxita. Provavelmente tudo indica que esta mulher seria africana e muito provavelmente que ela seria de cor negra. E esta é a ideia que a maioria dos autores compreende deste texto. E isto causou dificuldade para Miriam. Miriam estaria criticando Moisés por, num segundo casamento, não ter se casado com uma mulher do povo de Israel. Há até, e aqui é difícil nós termos esta certeza, irmãos, mas há até quem diga que existe aqui algum racismo da parte de Miriam, a dificuldade que ela teria em relação a esta situação. Enfim, é bom nós lembrarmos que Moisés foi criado na corte do faraó do Egito. E é muito curioso porque na língua egípcia a palavra cuxita era sinônimo de bela, porque as mulheres núbias e etíopes eram consideradas belezas raras para os egípcios. E, portanto, se ele foi criado neste contexto, não seria de admirar que Moisés apreciasse, achasse bonita as mulheres daquela região. Não sei se foi esta a razão pela qual ele casou com ela ou não, mas acredito que tivesse ajudado. Repito, isto são tudo especulações, nós não podemos ter certezas. Facto é que ele casou-se com uma mulher que não era israelita e que isto causou espécie para Miriam, fez com que Miriam acabasse por criticar. Será que esta mulher teria alguma influência sobre Moisés? As esposas normalmente têm. Será que era difícil para Miriam ver esta mulher ao lado de Moisés porque ele ocupava uma posição de destaque no meio do povo? Talvez também fosse isto. Fica muito evidente na segunda queixa que o problema verdadeiro é cotovelite aguda, ou seja, inveja, não é? A chamada dor de cotovelo, em alguns dos povos, creio que em Portugal e no Brasil a ideia é a mesma, está a falar sobre inveja, sobre ciúmes. A segunda crítica é muito clara e fica evidente qual era a verdadeira dificuldade de Miriam. A primeira era só uma casca, uma superfície. Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Ou seja, na verdade o que Miriam está reclamando é da posição exaltada, digamos, da posição de destaque que Moisés tem. Ela que tinha sido e que era uma líder entre as mulheres, não é? Ela era, digamos, a presidente do departamento feminino lá do sítio, achava que esta história do Moisés, mas eu também sou importante, não? Eu também faço uma parte importante. O departamento feminino também é importante e, portanto, só porque é que falam Moisés? Estamos a brincar, evidentemente, não é, irmãos? Os irmãos compreendem o que estamos aqui a dizer. A verdade é que Miriam se entendia como alguém que também tinha sido escolhida por Deus para liderar e que Moisés, se calhar, não merecia ter tanto destaque assim. Arão era sumo sacerdote, também tinha uma posição importante. E, portanto, se ele tinha sido escolhido para ser o sumo sacerdote, não era Moisés que tinha sido escolhido. E, mais uma vez, vamos só lembrar, que Moisés é o irmão mais novo deste trio. E que nestas culturas a questão da idade era muito importante. E, portanto, ter o irmão mais novo como o chefe e o líder de todos era complicado. Apesar de que, abre parênteses, para os irmãos lembrarem, a Bíblia de forma sistemática nos mostra os irmãos mais novos sobressaindo. Não é? Quase que o tempo inteiro o irmão mais novo sobressai. Isaac sobressai sobre Ismael, Jacó sobressai sobre Esaú, Abel já tinha sobressaído sobre Caim, Davi é o 8º filho e é aquele que vai ser rei. Portanto, isto é algo sistemático no texto bíblico. E fecha o parênteses e volta ao texto. É interessante o versículo 3, é um versículo que cria algum debate. Alguns autores entendem que este versículo 3 faz com que todo o livro de Números não possa ser da autoria de Moisés, porque Moisés estaria se autoelogiando. Não sei se precisamos ir tão longe, irmãos, é assim. Se ele está a ter uma revelação clara da parte do Senhor daquilo que deve ficar escrito, eu acho que é perfeitamente legítimo que ele diga algo que era notório. Já ficou notório para nós, lendo o texto, que Moisés era um homem manso, de um temperamento melancólico, que era um indivíduo provavelmente mais introvertido, que não gostava muito de aparecer. Isto fica evidente, por exemplo, quando Deus vai chamar Moisés para o trabalho e ele discute, debate, pede N vezes, ele está sempre a tentar escapar, até que Deus perde a paciência com ele e diz, está bem, eu vou colocar Arão para falar por ti, já que tu não queres falar.
Se Moisés soubesse naquela altura disto, se calhar não tinha aceitado. Não, deixa estar que eu faço o trabalho completo, que é para não complicar. Mas pronto, já sabemos que Moisés é um homem humilde, no sentido de ser mais quietinho, ele preferia ficar na dele. Isso não impediu que Deus o usasse para ser o líder que ele foi. Ele não é um homem arrojado, como um apóstolo Pedro. Ele não é um homem colérico e forte no seu temperamento, como Paulo. Eu fico pensando que se talvez ele fosse um Paulo, quando Deus disse a ele, olha, vou acabar com o povo e começar uma nação nova contigo. Muito bem, Senhor, acho ótimo, vamos em frente. Apóstolo Paulo, que me perdoe. Pronto, mas talvez um temperamento como o de Paulo fosse um pouco mais complicado. Mas aqui temos um homem manso, porque percebemos pela história que Moisés não se defende. Acusam e ele fica na dele. Mas aqui há uma coisa muito bonita nesta história, irmãos. Talvez para mim seja das mais significativas. Diz o versículo, e o Senhor ouviu. E o Senhor ouviu. Antes de nós levantarmos contra os líderes que Deus coloca, devemos estar atentos, porque se foi Deus que colocou, Ele também protege. E o versículo 4, irmãos, começa com uma expressão rara no hebraico, sobretudo no que diz respeito a Deus. Porque a ideia é, e de súbito, e rapidamente. Há uma tradução que diz imediatamente, ou seja, o Senhor não permitiu que isto alastrasse. Deus não deixou que isto demorasse muito tempo. Deus não deixou que esta palavra que era maligna se espalhasse demais. Assim que Miriam começou a falar o que não devia e Arão concordou com ela, Deus interviu. E Deus intervém de uma forma direta. E diz a eles, ok, então vamos ao tribunal. Vocês têm uma acusação, vamos ao tribunal, o juiz sou eu. Apresentem-se diante de mim. Porque a ideia é exatamente esta. É um tribunal. O Senhor é o juiz, Miriam e Arão são os acusadores e Moisés é o réu. Apresentem-se diante de mim e eu vou julgar o caso, porque sou eu que tenho capacidade para o fazer. Esta convocatória, apesar de ter sido para os três, creio que os irmãos devem imaginar que não foram apenas três que foram, não é? Provavelmente os 70 anciãos estavam lá, provavelmente os príncipes de Israel estavam, e acredito que muito mais gente, porque a curiosidade foi significativa. Vai acontecer alguma coisa tremenda. E foi um julgamento direto do céu. Os irmãos vejam, nesta altura o povo está a viver uma realidade única, em que a intervenção divina é quase visível. Aliás, é visível, eles vêm a nuvem, só não veem Deus porque não podem ver porque Ele é Espírito, mas está ali. O Senhor fala de forma audível, é impressionante aquilo que Israel está a viver. E o Senhor então chama, e o Senhor destaca os dois que são os acusadores e fala diretamente com eles. E a resposta do Senhor na defesa do seu servo é muito clara. Se vocês não pararam para pensar naquilo que estavam a fazer. Eu falo através de profetas, mas é assim, eu quando falo com os profetas, falo assim um bocado à distância. Visões, sonhos, parábolas, assim, coisas que eles depois têm que interpretar e têm que ser ajudados. Com Moisés não é assim. E se os irmãos olharem para toda a história do Antigo Testamento, vão ver. Com Moisés não era assim. Nós pegamos as visões de Ezequiel, de Daniel, e depois dizemos, isto é tão complicado de interpretar. Com Moisés era tudo muito claro. Deus disse a ele como é que era para construir o tabernáculo e deu-lhe as medidas. Mostrou-lhe uma figura e disse, tantos metros, com tantos metros, tantos côvados, faz assim, o tecido tem que ser este. Deus falava cara a cara com ele, conversava assim, de forma direta. 40 dias, então os irmãos estão a ver que é 40 dias e 40 noites na montanha a conversar com Moisés. Não era coisa pequena. O seu rosto brilhou quando ele desceu do monte, por refletir a presença do Senhor. E mesmo assim Miriam e Arão não tiveram dificuldade, não tiveram vergonha, não tiveram pudor de levantar a sua boca. Aqui aprendemos um princípio bíblico claro, que é da submissão à autoridade instituída por Deus. É claro que existe o risco de abuso, irmãos. Claro. Evidente. Mas nós temos que lembrar que isto não muda a regra. Que a responsabilidade é do líder a quem Deus chama. E que o facto deste líder eventualmente não estar a se comportar da maneira correta como Deus deseja, é um problema dele com o Senhor que ali o colocou. E o exemplo máximo que nós temos disso é de Saul. Saul vai se tornar um mau rei, vai estar a fazer coisas que não deve, e quando Davi tem a oportunidade de o matar, ele diz, não vou levantar a minha mão contra o ungido do Senhor. Não foi Deus que o colocou no cargo. Então Deus não tem poder para o tirar na hora certa.
Não, eu não vou fazer isto. O Senhor não me mandou matá-lo. Eu não tenho autorização divina para isto. Não. Ele pode não estar a governar da forma correta, mas é um problema dele com Deus. E este é um princípio, irmãos, que nós devemos atentar. Nós devemos ter cuidado. Porque aqueles que o Senhor coloca em posição de liderança, o Senhor vai tomar conta deles. Vai-lhes pedir conta também, mas também vai protegê-los. Aqui não houve lealdade por parte de Miriam e de Arão. A situação só não fica pior porque nós vemos mais uma vez a intercessão de Moisés. Mas assim que a nuvem sai, Miriam está completamente leprosa. Eu não sei se os irmãos percebem, até alguma ironia parece haver nesta história. Se é verdade que uma das dificuldades de Miriam foi com a raça da esposa, e se é verdade que ela era etíope ou núbia, é curioso que ela fica branca, mas de um branco doentio. Parece quase que, não é? Irónico aquilo que está a acontecer com ela. Se o problema dela era com a cor da pele da esposa de Moisés, é a pele dela que é afetada de uma forma direta. Seja como for, ela se torna imunda. E isto é que é significativo. Impura. Levítico capítulo 13 nos fala a respeito de todas as regras que dizem respeito à forma de interpretar e de diagnosticar a lepra. E quando o sacerdote identificava a lepra, ele tinha que dizer à pessoa: impura, imunda. E aquela pessoa tinha que deixar imediatamente a comunidade. Não podia mais estar entre a comunidade. Miriam estava condenada à morte. A uma morte lenta, progressiva, dolorosa, sozinha no deserto. Então Arão finalmente intervém. Arão acaba sempre por falar, não é? Ele sempre fala no momento que já está tudo estragado, mas ele fala. Ele acaba por falar. Porquê é que Miriam não pede por si mesma? Não é? Miriam no texto aparece calada do princípio ao fim. O capítulo começa com ela quieta e termina com ela calada. Ela nunca diz nada. Pelo o que ela fala por trás e a gente não chega a ouvir. Bem, talvez ela tenha sido finalmente tocada pela sensação de pecado e ela estivesse sem condições de dizer nada. Talvez a doença a tivesse afetado de tal maneira que ela não conseguisse falar. Talvez a vergonha de estar leprosa fosse tão grande que ela simplesmente quedou-se muda. Seja como for, é Arão que cumpre a sua função sacerdotal. Ele tem que interceder e ele aqui cumpre a sua função como sacerdote. Ele intercede, ele pede. Porquê que Arão não foi afetado? Aqui voltamos outra vez ao versículo 1 e à interpretação do que eu disse aos irmãos da parte do hebraico. Provavelmente porque a coisa não começa com Arão. Infelizmente ele participa, ele entra na onda, mas não é ele o culpado número 1. Ele não é culpado, mas pronto, Miriam começa e Arão simplesmente aproveita a onda e faz aquilo que não deve. Talvez o Senhor o tenha culpado porque ele era o sumo sacerdote e de alguma maneira o Senhor está, digamos, a ter isto em conta. O pedido dele é dramático, ele utiliza uma expressão muito forte. Talvez o referir o ventre materno tenha a ver, seja uma forma sutil de lembrar a Moisés. Lembra-te que viemos todos da barriga da mesma mãe. Talvez, não é? Em termos poéticos, fosse uma maneira de Moisés chamar isto. Também não sei como é que os irmãos interpretariam, mas é curiosa a oração de Moisés. É das orações mais curtas da Bíblia. Diante de uma situação tão dramática, a oração de Moisés: ó Deus, rogo-te que a cures. Não diz mais nada. Talvez o momento fosse tão aflitivo que Moisés não conseguiu dizer mais nada. Talvez a emoção fosse tão carregada. Vamos pensar assim, irmãos, por mais que ele estivesse a se sentir prejudicado por Miriam, Miriam é a sua irmã mais velha. É uma das razões pelas quais ele ainda estava vivo. Ela foi um instrumento de Deus, não é? Para na altura em que ele era bebê e foi colocado naquele berço de juncos, ser ela que chegou junto da princesa egípcia, foi ela que sugeriu a mãe como ama, enfim, Miriam estava intrinsecamente ligada à história da salvação de Moisés. Ou talvez fosse tão duro para ele ter sofrido aquela calúnia por parte da sua irmã que ele nem tem coragem de fazer uma oração mais comprida. A oração é mesmo com o Senhor: olha, tem misericórdia. Eu não quero guardar isto, não quero ter na minha consciência o peso de que ela morreu por minha causa. A punição mantém-se. O Senhor, apesar de tudo, humilha Miriam de uma forma dura.
Toda a nação, mesmo aqueles que não tinham ouvido a calúnia, vão saber agora do que é que se passa. Porque se Deus agiu rapidamente, grande parte do povo se calhar não tinha ainda ouvido o disse que disse da parte de Miriam, mas agora toda a gente fica a saber. E fica a saber que ela falou o que não devia e que Deus protegeu o seu servo. Porque todo o povo fica parado no acampamento à espera que passem 7 dias. Porquê 7 dias? Bem, como eu disse aos irmãos, Levítico 13 é o capítulo importante para isto. 7 dias era o tempo de diagnóstico da lepra. Se alguém vinha e era diagnosticado leproso, tinha que esperar 7 dias e voltar outra vez ao sacerdote para confirmar que era realmente lepra antes de ser expulso da comunidade. O Senhor cita uma situação que não aparece em nenhum outro texto a respeito do pai cuspir no rosto. A única situação que nós encontramos está em Deuteronômio e que diz respeito à casa do descalçado. Era uma expressão interessante e era um episódio interessante, que era se um irmão se negasse a cumprir a lei do levirato. Lembram-se? Quando morria um homem e este homem tinha esposa e filhos, o seu irmão mais novo tinha responsabilidade de aceitar esta esposa em casa. Não, mesmo que ela não a aceitasse como esposa, para vida conjugal, mas ele devia tomá-la e tomar conta dela e dos filhos. Isto era uma regra que havia entre os israelitas. Se este homem não aceitasse a viúva do seu irmão, ela deveria cuspir na cara dele e tirar uma das suas sandálias, como prova de que aquele homem tinha falhado no cumprimento da lei. E a partir daquele momento, a casa dele seria conhecida como a casa do descalçado. Era uma forma de punição, de humilhação. Quem passava, esta é a casa do descalçado. É aquele que ficou, não cumpriu a lei, não honrou o seu irmão e a família do seu irmão. Portanto, era uma forma de humilhação. E tudo isto está ligado a esta história. Por isso o Senhor diz, ela vai ficar 7 dias fora do arraial, sozinha, para pensar no que fez, para meditar no seu erro e para que o povo saiba que o Senhor toma conta daquele que é o seu líder. Enfim, depois de 7 dias o povo levanta finalmente acampamento e pode seguir em frente em direção a Cádiz, que é o seu objetivo. Nós aprendemos aqui, irmãos, o cuidado que nós devemos ter no que diz respeito à autoridade espiritual. Temos falado disto várias vezes aqui. Às vezes nós achamos que quem recebe do Senhor a autoridade espiritual e está numa posição de eventual destaque tem alguma vantagem. É tão bom, está na frente a aparecer, não é? Toda a gente sabe quem é, conhece o nome, etc. e tal. Devemos lembrar, irmãos, que isso também representa um peso significativo. Porque também a cobrança da parte do Senhor é maior. Tem que dar contas a Deus da responsabilidade que tem. E acreditem, irmãos, a responsabilidade é grande. É muito grande. É muito grande. E quanto maior o rebanho, maior a responsabilidade será. A responsabilidade de alguém que cada vez que se levanta diz, assim diz o Senhor. Se os irmãos lerem aquilo que a palavra diz a respeito do assunto, saberão que isto não é brincadeira. E um dia o Senhor vai chamar a conta. Então você teve coragem de se levantar e dizer que esta palavra era minha? Você não teve pudor de se levantar e usar esta palavra e dizer que ela era minha? Quem foi que lhe deu autorização para transmitir isto? Um dia teremos que dar contas a Deus disto. Portanto, nós devemos aprender aqui esta lição de que aqueles que ocupam esta posição devem receber da nossa parte, e todos nós estamos sob a autoridade espiritual de alguém, devem receber da nossa parte a oração, dentro daquilo que nós podemos fazer, o apoio, para que possam exercer a sua função com alegria, como diz no Novo Testamento. Também temos aqui a grande lição do perdão e da intercessão. Moisés perdoou, porque a palavra de Deus diz que nós temos que perdoar, que nós devemos perdoar. Ele não levou no seu coração esta mágoa, ele perdoou a sua irmã, pediu a Deus por ela. Mais uma vez, Moisés prova ser um líder verdadeiro, ser um líder fiel, a quem o Senhor protegeu. E o povo então, depois de 7 dias à espera que Miriam estivesse em condições, vai finalmente seguir em direção a Canaã. Está a chegar, irmãos, o povo está a chegar. Finalmente, a promessa de Deus, 400 anos no Egito, finalmente saíram do Egito, estão no caminho, são um bando de gente desgovernada. Então Deus para com eles, faz uma aliança, dá uma lei escrita, estabelece liderança, organiza o povo. O povo tem uma organização tão grande, tanto no assentamento quanto no caminho. Está pronto para chegar à terra que Deus quer lhe dar. Será que eles vão entrar?
Muito bem. Os irmãos já sabem a história, mas a gente de qualquer maneira vai olhar para ela na próxima semana, se Deus nos der vida e saúde e cá estivermos, vamos continuar a nossa caminhada com o povo no deserto.